Eu acho que não. Agora entrou. Não era a gravação. Tá bom. É que não sei porque geralmente está agarrando assim, coloca para gravar, mas ele fica esperando um pouquinho, sei lá o que está rolando, mas deu certo. Então é isso, vamos dar aí continuidade ao progresso dos espíritos. Espero que o pessoal tenha feito aí o dever de casa de pelo menos, poxa, dar uma lidinha nas questões antes, né? Tenho certeza que a Maria Reis leu um pouquinho antes para poder ajudar a gente aqui nessas questões. Enfim, bom, a gente começou na semana passada, a gente viu a Patrícia, né, falando para a gente sobre os inimigos do espiritismo. Mas esse tópico, né, da progressão dos espíritos começou lá na questão 114, onde ele vem abordando justamente essas questões sobre o bem e o mal, qual é a natureza dos espíritos, né? A gente viu que todos nós fomos criados simples e ignorantes, se existe a possibilidade dos espíritos se conservarem eternamente nos mundos inferiores, né, naquilo chamado inferno, que foi tão difundido aí nos primórdios do cristianismo. Então, a gente foi desmistificando essas questões e foi vendo qual era a visão da doutrina espírita a respeito dessas questões, né, de dores, de sofrimento, de bem, de mal. E aí, para dar continuidade a esse tópico, a gente vai continuar na questão 120. Quer que lê, Pedro? Isso, por favor. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Bom, a parte boa, vamos dizer assim, de ter que fazer o estudo, é porque você acaba, querendo ou não, tendo que estudar um pouquinho mais para não passar vergonha aqui na hora, né? Então, é curioso porque eu nunca tinha parado para pensar, poxa, o que é fieira? Eu já tinha lido essas questões, mas assim, a gente muitas vezes lê por ler, né? Vai pegando essas vivências. Eu falei, poxa, se alguém me perguntar o que era fieira, eu vou saber falar? Eu não saberia falar, então tive que olhar no Google o que era essa fieira, né? Então, a fieira é como se fosse um instrumento em que pode transformar um metal em uma outra peça. Então, por exemplo, se você tem lá, sei lá, um cordão de ouro, de prata, o metal ele vai passar vamos dizer assim, um buraco e vai formar ali esse elo da corrente, né? Vai dar esse formato ali do cordão, e aí tem diversas fieiras, enfim. Então, quando o Kardec ele vai fazer essa pergunta, né, se eles passam pela fieira do mal, é muitas vezes para poder entender da seguinte forma: poxa, será que realmente todos nós precisamos passar ali conhecendo o que seria o mal para podermos chegar ao bem, como se fosse uma condição necessária de todos nós? Só que aí a gente vai ver pela resposta dos espíritos que não é bem assim, que a gente não passa pela fieira do mal. Porque, poxa, se a gente já entendeu lá no início do nosso estudo do livro dos Espíritos, conversando a respeito dos atributos de Deus, a gente viu que ele é onipotente, que ele é onisciente, que ele é amor infinito. Poxa, se ele é amor infinito, ele vai criar o mal? E se nós somos semelhança de Deus, fomos criados à semelhança de Deus, teríamos que fazer o mal, teríamos que passar pelo mal? Porque se essa fosse a interpretação, é como se nós já tivéssemos condenados a fazer o mal em algum momento. E é o contrário. Nós não estamos condenados a fazer o mal. Nós estamos condenados a fazer o bem, a sermos bons, a brilhar a nossa luz. Então, o mal, ele é, na verdade, uma forma ainda que o espírito não despertou para as leis divinas. E é por isso que os espíritos respondem que nós não passamos pela fieira do mal, e sim pela fieira da ignorância. E aí a gente vai ver, poxa, ignorância. Ignorância de quê? Então, é a ignorância da verdade. A ignorância de não saber, de não sentir, de não vivenciar. Porque, às vezes, nós até podemos já começar a conhecer. Assim como nós, através aqui da doutrina espírita, estamos começando a conhecer essas verdades espirituais. Estamos engateando no respeito da mediunidade, de manipulação dos fluidos magnéticos, de saber aplicar um passe, de saber fazer qualquer serviço no bem.
Mas isso, na verdade, esse conhecimento não quer dizer que vai mudar a nossa prática. Não quer dizer que já vai gerar frutos. Então, é por falta dessa ignorância, por falta ainda de conseguirmos enxergar essas verdades espirituais, porque é como se estivéssemos, por exemplo, na beira de uma praia. E ao estar na beira de uma praia, a gente vai estar vendo o horizonte, um céu bonito, aquelas ondas de mar todo azul, tudo cristalino. E aí o nosso alcance de visão, ele tem um limite. Por mais que a gente use óculos, queira colocar um binóculo, qualquer coisa que puder, vai chegar um limite à nossa visão, onde o mar ali vai estar cortando com o céu. Nossa visão só chega até ali. Caso a gente queira enxergar além desse ponto que nós estávamos enxergando da beira da praia, o que vai precisar acontecer? Vamos ter que pegar um barco, uma embarcação, um bote, um caiaque, seja lá o que for, e vamos ter que ir remando. Vamos ter que ir suando a camisa. Vamos passar pelas ondas. Quando a gente vai passar ali pelas primeiras ondas que estão quebrando na beira da praia, pode ser que às vezes a gente tome algum caixote, passe um perrengue, vão ter algumas dificuldades, mas à medida que a gente passa ali pela zona de rebentação, o mar já começa a ficar um pouco mais calmo. E à medida que nós vamos avançando, o nosso horizonte se amplia, a nossa visão se alarga. Então é isso, nesse sentido que a ignorância, nós precisamos passar, porque nós somos criados simples e ignorantes. Se não me engano, foi na questão 115 que a gente viu lá. Então é esse processo de despertamento, de reforma moral, que nós precisamos aprender a despertar em nós esses conhecimentos. Porque a ignorância, ela vai nos induzir às coisas fáceis, às coisas ilusórias. A gente precisa sempre fazer essa comparação como crianças, que nós ainda somos espiritualmente, mas nós também, quando temos filhos, ou nós mesmos, quando passamos no processo infantil de nossa vida, nós percebemos que, às vezes, as crianças elas têm as escolhas equivocadas. Elas acham que estão certo, podem temar com o pai, pode fazer birra, pode fazer o que quiser. Mas ainda pela sua ignorância, pela falta de experiência, se ela escolher determinada decisão, vai ser uma decisão equivocada, mesmo que o pai explique a ela, poxa, isso não vai te gerar bons frutos. Mas aí a gente vai ver os desenrolares dessas escolhas por conta justamente dessa ignorância nas próximas questões. E como que a gente faz para poder escolher o caminho correto, como que a gente faz para poder chegar a essa perfeição, né, que o Evangelho nos traz. Vamos lá, Kiko. Boa noite a todos. Aí, com essa resposta dos espíritos, né, aí ficou um questionamento na minha mente. O mal é igual a errar? Ou seja, fazer o mal é igual a se equivocar, a errar? Ou o equívoco, o erro, tem mais a ver com a ignorância, e fazer o mal, passar pela fieira do mal, tem a ver com a perversidade? Isso ficou assim, fiquei em dúvida. Fazer o mal, na verdade, o que é o mal, né? O mal é a ausência do bem. Porque as pessoas, quando elas fazem o mal, muitas vezes elas fazem, para não falar na maioria, né, na grande parte, não fazem por falta de conhecimento mesmo, né? Então, à medida que nós vamos despertando essas consciências, vamos aprendendo melhor sobre as leis divinas, nós vamos aí sim conseguindo angariar essas questões espirituais e começar a fazer uma prática melhor do bem. Eu estava tentando entrar aqui enquanto eu te respondia, mas não consegui. Eu vou tentar lembrar mais ou menos de cabeça, porque no livro, se não me engano, Missionários da Luz, o instrutor fala para o André Luiz o seguinte, que se nós quisermos nos tornar em elementos de auxílio, de serviço no bem, nós precisamos entender toda perversidade como ignorância, toda crueldade como enfermidade,
Então, olha só, é um outro entendimento que esses espíritos, e que é o correto, né, eles têm sobre essa questão do mal. Então, o mal não é essa perversidade. Essa perversidade, na verdade, ele é um resultado de uma enfermidade. E está enfermo por conta de ilusões que o espírito criou a si próprio. Então, quando o espírito, por exemplo, ele está fazendo um processo de vingança contra uma outra pessoa, ele está fazendo mal? Está fazendo mal. Mas está fazendo mal por quê? Porque ele não conhece o mecanismo da lei divina. Ele acha que esse processo de fazer o olho por olho, dente por dente, vai ser o melhor caminho. Só que a gente sabe que esse não é o melhor caminho. Que todas as vezes em que nós buscamos prejudicar ao outro, nós, na verdade, estamos nos prejudicando. Então, eu não sei se consegui ser claro aí na sua resposta, para a sua resposta, né? Mas o mal é a ausência do bem, né? Tem muito mais a ver com a ignorância do que a prática do mal em si. Esclarecedor, Pedro. Gostei muito. Então, tá bom. Mais alguém, pessoal, quer fazer alguma consideração sobre essa pergunta 120? Então, vamos lá, Fran. Vamos para 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim, se tornaram por vontade própria. Olha só. É muito legal, né? Porque a doutrina espírita nos mostra de forma muito clara, quando a gente queira se dedicar só um pouquinho, de como que nós somos responsáveis pelo nosso destino, né? Então, quando ele pergunta por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outro do mal, é justamente para fazer uma confrontação no seguinte sentido: poxa, será que... Porque quando a gente pega alguns exemplos na nossa sociedade, se nós não temos esse entendimento completo dos atributos de Deus, se não temos isso enraizado mesmo no nosso interior, a gente, quando se depara nessas questões, a gente fala assim, poxa, não é possível. Às vezes, crianças ainda com 10, 12, 15 anos, já ali, por exemplo, numa favela, fazendo mal, um tráfico de drogas, prendendo, roubando, aí daqui a pouco com 18, 30, ou seja, uma vida toda aí cometendo delitos, sendo presos, liberados, enfim, cometendo vários equívocos ao longo de uma encarnação. Se a gente não tem essa compreensão, a gente vai achar que, poxa, Deus criou essa pessoa só para cometer delitos, só para se prejudicar e prejudicar os outros. Só que não é isso. E é isso que essa pergunta ela vem desmistificar. Porque às vezes a gente acha também, da mesma forma que vê uma pessoa a vida toda no crime, se a gente pegar uma pessoa que fez a vida toda no bem, a gente vai falar, poxa, mas é o Chico Xavier, a vida toda fez coisa boa para os outros, a vida toda fez o bom, o belo, foi caridoso, amou incessantemente em todos os momentos da sua vida. Só que a gente esquece que a construção de um Chico Xavier, a construção de um Francisco de Assis, não veio em uma encarnação, vieram em várias encarnações sucessivas. Então, todos nós que hoje ainda nos encontramos, por exemplo, na prática do mal, ou que outros já estão na prática do bem, tivemos o mesmo início e teremos o mesmo destino. A nossa primeira classe lá que nós estudamos, espíritos puros, sem mais imperfeições. Esse é o nosso destino. Agora, o caminho, a rota, o destino, o roteiro que cada um vai fazer vai depender do nosso livre-arbítrio. E à medida em que nós vamos avançando nesse despertar, à medida que nós vamos aumentando a nossa inteligência, e aí a gente pode voltar um pouco, se for o caso, na questão quando a gente estudou já no Livro dos Espíritos, e aí a gente vai percebendo como que Kardec vai abordando cada ponto em determinado momento, para depois a gente ir conseguindo linkar essas questões, nós vimos que o instinto nos acompanha sempre. Temos aí o instinto de preservação, o instinto de reprodução, enfim,
de conservação, não sei se falei de conservação. Então, todos nós temos esses instintos, mas, à medida em que vamos avançando, vamos ser dado a inteligência, porque é ela que vai fazer o nosso processo de individualização. E à medida que essa inteligência vai crescendo em nós, vai aumentando o nosso livre-arbítrio. E é esse livre-arbítrio que vai nos dar a escolha do caminho que nós vamos seguir ao longo aí até chegar nessa perfeição de espíritos puros. Mercês. Está me ouvindo? Sim, estamos sim. Ô Pedro, quando você diz que a criança pratica o mal, isso é porque ela já trouxe de outras vidas? É como se ela tivesse dando continuidade da vida anterior que ela teve e ela está prosseguindo nessa na maldade? Ou isso é porque ela, sei lá, ela regrediu ou aprendeu no ambiente onde ela vive? Então, pode ser uma e outra coisa. Então, a criança, né, quando a gente olha o bebezinho, por exemplo, lá nos braços dos pais, aquela fofura e tudo mais, a gente não sabe dos passados que tiveram aquela criança, né? A gente, quando vê um bebê assim, a gente geralmente prende só naquela encarnação. Então, pode ter, sim, essas questões de, nas outras encarnações, já está num processo de violência muito forte, já está num processo de criminalização muito forte, e vem nessa reencarnação para tentar superar isso, e às vezes não consegue, e aí passa a vida toda já caindo e vai ter que precisar resgatar de novo, ou, ao contrário, pode ser a primeira experiência ali dele, pode ser influenciado pelo meio onde ele está inserido, como uma prova, por exemplo, e aí ele vai ser testado se ele vai ceder a essa tentação ou não, de como que vai estar a questão do ideal dele, de ser um homem de bem, de resistir, de saber o que é certo e o que é o errado. Então, quando a gente analisa esses casos, podem ser várias situações, né? Tanto já uma continuidade de erros passados, como ser a primeira vez, vamos dizer assim, em que ele esteja experienciando essa questão da criminalização. Agora, o fato é que é bem provável que nas condições e nos espíritos que estão reencarnando na Terra hoje, não é a primeira vez que já estamos vivenciando esse processo de violência, né? Os processos de violência já estão aí, ó, há tempos e tempos e tempos. Então, é um processo que a gente precisa cada vez mais combater muito forte isso, porque nós precisamos lembrar sempre que dentro de nós há uma multidão de pessoas, né? Quando o Cristo conversa com aquela pessoa, quem é você, né? Nós somos uma legião. Então, dentro de nós temos uma legião também, né? Em algum momento, nós fomos essas pessoas que passaram a vida toda na violência e na criminalização. Mas, hoje, com o nosso livre-arbítrio, com o nosso conhecimento, já conseguimos distinguir aquilo do que é certo, aquilo que é errado, aquilo que me deve e aquilo que não me deve, aquilo que é meu e o que não é meu, o que é do outro, né? Enfim. Então, pode ser uma e outra coisa. Então, olha só, continuando aí, ainda nessa pergunta, né? Então, é esse processo da inteligência que vão justamente nos dar esse livre-arbítrio. E o nosso destino é o mesmo. Então, se a gente analisar todas essas questões dos espíritos que nos cercam e que compartilham a experiência conosco, e a gente se recorda ainda de que Deus nunca parou de trabalhar, ou seja, está sempre criando, a gente pode fazer uma analogia também a uma árvore que vai dar frutos. Então, quando essa árvore está criando, está começando a brotar os primeiros frutos ali, naturalmente, aqueles que criou, os primeiros frutos, eles vão amadurecer mais rápido. Aqueles que nasceram por último, vão levar um tempo maior também para eles chegarem à madureza. Então, existe esse processo também, de acordo com o tempo em que cada um foi criado, para que aconteça esse despertamento espiritual, que a gente consiga ir avançando, né? Então, o que a gente hoje ainda enxerga como não sendo bom, é justamente uma questão de tempo, para que
ao longo das reencarnações, ao longo da dor e do sofrimento, caso seja a escolha do espírito e não uma imposição de Deus, ele vai despertar e amanhã ele vai ser bom. Né? Então, o ponto que vai distinguir justamente isso é o livre-arbítrio. Vai ser a razão que vai nos dar a condição de escolher e construir a nossa própria identidade respondendo pelas nossas escolhas. Então, nós somos herdeiros de nós mesmos. São as nossas escolhas atuais que vão nos garantir um futuro proveitoso, que vamos conseguir avançar mais rápido, ou se vamos aí continuar estagnados, igual a gente viu na questão anterior. Não é porque o Pedro, vamos supor, a partir de amanhã começa a errar tudo e a fazer só as coisas erradas, eu não vou regredir. A gente viu que isso não acontece. Mas posso continuar estagnado, ou seja, nessa mesmice, sem conseguir evoluir. Ok? Mais alguma questão? Mercedes, eu não sei se ficou claro, se deu para entender. Você faz um tinino aí na câmera aí para mim. Então tá bom. Beleza. 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Ô, Fran, como essa questão é um pouquinho maior, vamos por etapa aí, para a gente ir entendendo o que o Kardec quer saber e o que os espíritos vão responder também, né? Então, olha só, quando lá na sua origem, ou seja, quando ainda somos simples e ignorantes, quando ainda não temos consciência de si mesmos, gozar da liberdade entre a escolha entre o bem e o mal, como que se dá isso? Se a gente ainda nem sabe da consciência, como é que a gente pode escolher essa questão, né? Distinguir o que é bom e o que não é bom, o que é certo e o que é o errado, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Né? Então, aí Kardec pergunta, há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra, ou seja, existe alguma coisa, um estado latente, vamos dizer assim, em nós, que vai fazer com que a gente siga pelo caminho correto, pelo caminho certo, ou que nos direcione por outro lado, pelo caminho errado primeiro, para depois encaminhar para o certo? Então, é nesse sentido que ele está querendo dizer. Quando ainda não temos nem a consciência de nós mesmos, como é que nós vamos saber o que é certo e o que é o errado? E aí os espíritos vão responder aí agora para a gente. Essa dúvida eu sempre tive mesmo, porque se Deus criou todo mundo a partir do mesmo princípio, né? E não privilegiou nenhum nem outro, né? Exatamente. Né? Como que isso acontece? Então, vamos ver. Vamos ver. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então, olha só. Ou seja, nós só vamos poder escolher à medida em que adquirimos essa consciência de nós mesmos. Até lá, a gente ainda não vai escolher. Então, por exemplo, vamos voltar a essa comparação de uma educação dos filhos para com as crianças, dos pais para com as crianças. Geralmente, quando a gente tem uns 3, 4, 5 anos de idade, os pais, quando a gente já está no processo de alimentação, os pais, eles não deixam as crianças escolherem o que eles vão querer comer, a hora que eles vão querer comer. Ah, não, eu gosto só de comer Cheetos, todinho, essas coisas. A criança não tem isso, não. A criança vai comer, o pai vai colocar ali para a criança comer as coisas boas. Vai colocar fruta, uma salada, vai fazer uma alimentação correta. Aí, à medida em que a criança vai crescendo, até, vamos supor, já fazendo uma outra analogia, chega na idade aí de uns 15, 16, 18 anos de idade, atinge a maioridade, já tem a consciência daquilo que ele pode comer, que vai fazer bem à sua saúde, que vai contribuir para a sua recuperação, para a sua regeneração, para a sua longevidade, ou pode escolher comer aquilo que vai intoxicar o seu corpo, aquilo que pode gerar uma indigestão. Ou seja, a mãe aí já vai ficar insistindo no pé do filho, não, tem que comer isso, tem que comer aquilo. A instrução já lhe foi dada. O que ele vai querer comer é uma decisão dele. Mas essa decisão pessoal vão acarretar escolhas. Se foi uma boa decisão, vai gerar uma boa consequência.
Se foi uma decisão infeliz, equivocada, obviamente vai gerar um resultado equivocado. Ou seja, esse livre-arbítrio vai se desenvolvendo à medida que nós vamos tendo esse conhecimento. Então, nós não temos ainda a oportunidade de escolher enquanto não tivermos a possibilidade do êxito. Só nos vai ser dada a condição de escolha à medida que nós tivermos a plena consciência de saber distinguir aquilo que vai ser bom ou não para nós. Vamos ver só o que o Zé Carlos quer trazer aqui para a gente antes da gente continuar na resposta, Fran. Ainda completando talvez a pergunta e o comentário da Mercedes. Se uma criança nasce num meio de traficantes, por exemplo, ela não vai ter consciência de outro mundo. Isso vai fazer com que o mundo dela seja de traficante. Então, quer dizer, a consciência dela vai estar submetida ao meio que ela vive externo? Não, veja bem, não uma criança, ela sempre vai ter, vai sempre ter, vamos dizer assim, exemplos de bem e mal, né? Assim, isso já é claro, ainda mais hoje com essa globalização, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, numa favela, vamos dizer assim, na favela mais violenta que exista no planeta, ali também vão ter pessoas de bem, vão ter pessoas de boa índole, né? Então, vai ter contato com essas pessoas, mas sem dúvida a influência ali da negatividade, da criminalidade vai ser maior, né? Então, ela vai ter esse livre-arbítrio aí de tentar vencer ou não essa tendência, né? Lúcia. Então, Pedro, eu prometi que eu não ia falar mais, estou eu aqui falando. Mas tá aqui para falar mesmo, né? Não queria mais. Aí, esse senhor colocou muito bem. Eu fiquei intrigada também com essa questão, porque 4 horas do meu dia, durante 5 dias na semana, eu estou lidando com crianças que vivem num meio muito, muito violento. E eles não têm livre-arbítrio ainda, porque ainda não completaram nem a reencarnação. E eu vejo, assim, meu aluninho, né, falando assim, porque o meu pai é cheio dos esquemas, e falas, né, de comunidade, porque, Pedro, não se fala mais favela, fala-se comunidade, é violenta. Então, ele não tem o livre-arbítrio. O meio está exercendo muita influência sobre ele. Nesse contexto, eu vejo também muita criança boa mesmo. Você vê que é um espírito bom ali, convivendo ali no meio daquela comunidade. Mas esses meninos, né, e algumas meninas, eu vejo também que, não tendo um direcionamento, eles não terão escolha, Pedro. E aí pode ser considerado uma ignorância? Ou foi o resultado da educação que ele teve? Eu acho que essa questão ela é muito complexa, né? Ainda bem que eles têm você, Lúcia, para orientá-los. Quem sou eu? Quem sou eu? E eles muitas vezes não aceitam orientação, não. Eu tenho um aluninho, quando eu chamo a atenção dele, ele franze a testa e ele faz aquele gesto assim, de raiva, de ódio. Então, são espíritos assim, que você tem que ser... Porque eu sou uma professora rígida, eu confesso. Isso aí eu vou levar para o outro lado. Eu sou firme nas minhas colocações. Mas depois eu dou carinho. Mas eu vejo assim, meu Deus, agora você colocando essa questão assim do espírito, não é mal, ele é ignorante. Sim, ele é ignorante, mas ele já trouxe uma bagagem, né, Pedro? Porque senão ele não estaria ali, né? Ô, Lúcia, Talvez deixa eu interromper mais uma vez. Talvez para ser lapidado, mas não foi. E aí, como é que fica? É ignorância? Não, eu entendi o ponto que você está levantando. É o seguinte, vamos analisar da parte material de nós encarnados? Então, é claro que essa criança
estar numa escola onde vão ter contatos, por exemplo, a essas pessoas que vão conseguir orientar, a educação em que ela vai ter acesso, as fontes de informação em que ela vai ter acesso. Então, todo esse processo social e educacional, até mesmo governamental, vamos dizer assim, e que vai estar englobado essa criança, vai ser um processo que vai contribuir para que ela desenvolva melhor essa questão e saiba, tem uma chance, vamos dizer assim, melhor de escolha, né? Tem só o microfone aí aberto, Fran? Só fecha para mim, por favor, para não acontecer de interferir e dar eco. Enfim, então esse processo material, ele vai, claro, influenciar nas melhores escolhas. Quando a gente analisa a parte espiritual também, nós nunca podemos esquecer que essas crianças têm guias e protetores, que essas famílias têm guias e protetores. E eles, muito mais do que nós encarnados, vão saber da melhor forma possível de colocar todos os recursos espirituais e materiais a essas crianças, para que elas consigam saber escolher de forma mais assertiva, influenciando a elas a tomarem umas boas decisões. Agora, se nós cedemos à tentação desses espíritos inferiores, dessa influenciação negativa que possa haver da comunidade em si, é porque nós ainda vivemos na inferioridade, é porque em nós ainda se encontram essas faixas vibratórias que faz essa associação a que se encontram. E aí cabe a cada um ceder ou manter, através da vontade, a escolha que vai seguir, né? Então, eu não sei se consegui, assim, esclarecer, se alguém mais queira contribuir com isso, eu vou só, antes da Celinha falar, passar para o Edson aí, que ele quer falar também. Vamos lá, seu Edson. Não sei se é o Edson ou a Alicinha. Só ligar o microfone aí, por favor, que eu pedi a Fran para desligar. A Lúcia que está mandando. Disse-nos o Cristo, sois a luz do mundo, e toda criatura é uma fonte de luz, por ser em si uma fonte de amor. Aí, tá vendo? Todos nós já temos esse amor aí, né? Vamos lá, Celinha. É bem parecido com o que o Edson colocou, que a gente não pode esquecer que todos nós trazemos em nós a semente do amor. Agora, a gente também não pode esquecer que nós somos uma sequência de reencarnações e experiências. Que a criança que nasceu num meio onde existe uma violência muito grande, ela tem alguma coisa que a atraiu para esse meio. Ou ela tem uma condição moral superior e vai conseguir experienciar nesse meio como prova, ou ela vem nesse meio como expiação. Quando ela vem como expiação, é porque ela afiniza, atraída magneticamente por esse comportamento, ou seja, ela também já praticou atos semelhantes. E quando ela vem como prova, é porque ela já tem uma condição de habitar nesse meio e fazer para alavancar alguma melhoria nesse meio. A gente encontra espíritos missionários em meios escusos. Agora, a maioria está afinizada com essa situação. Isso não quer dizer que a gente cruza os braços e deixa acontecer. Mas, como ele diz, são as escolhas que o espírito está fazendo ou já fez. E ele vai ser colocado como nós perante uma série de tentações para ver quais nós vamos ceder ou não, porque nós temos que passar pelas experiências. Vamos ser tentados muitas vezes, tentados de várias maneiras. Temos as tentações desses ambientes de criminalidade, temos as tentações da riqueza, da beleza,
Vamos passar pelas tentações da opulência, do poder, de uma série de coisas, de termos oportunidade de adquirir uma formação intelectual, que é um risco, porque começa a achar que sabe mais. Então, nós vamos passar por uma série de situações. São as tentações. Agora, por que uns caem e outros não? Essa aqui é a questão da vontade. O que cada um escolhe. O Divaldo conta, desculpa, Pedro, eu já vou parar para não tomar seu tempo, mas ele conta o caso do porteiro da mansão do Caminho. Ele era um traficante de drogas. E conversando com o Divaldo fala assim, não, mas eu não posso parar, porque senão, como é que eu vou me manter? Aí o Divaldo fala, não, eu vou te oferecer um emprego de porteiro da mansão do Caminho. E aí ele fala assim, não, Divaldo, mas eu vou ganhar, quanto que eu vou ganhar? Aí o Divaldo fala um salário pequeno, né? Que é o que podia pagar ele. Aí ele fala assim, não, mas no tráfego eu ganho muito mais. Ele fala assim, aí o Divaldo fala com ele, aí você que escolhe. Eu estou te oferecendo um trabalho no bem. Eu estou te oferecendo um trabalho que você não vai se endividar como espírito. Agora, se você preferir o outro, é uma escolha sua. E esse traficante escolheu ser porteiro da mansão do Caminho. E se reabilitou. Então, é o que o Pedro falou, todos têm espíritos protetores, sejam encarnados ou desencarnados, ou os dois, que sempre vai ter o chamado também para o bem, a oportunidade do bem. Porque Deus não desampara seus filhos. É que a gente enxerga muito só o mal, mas a gente também tem que enxergar o bem. Desculpa aí, Pedro. No caso da Lúcia, Celinha, ela pode ser o exemplo de bem para essas crianças, que ela dá aula para eles, não é? Mesmo sendo uma tarefa árdua. Sim, com certeza. Ei, Lúcia, dá um feedback para a gente. Oi? Dá um feedback para a gente disso Não, tudo. tudo bem. Tudo bem, gostei muito da explicação. Mas eu já tenho... porque eu fui para essa escola esse ano. Eu tenho olhado para eles dessa maneira mesmo, pensando sempre na proteção divina para eles, que eles possam superar, né? Muitas vezes a fome, o frio, a violência, e que Deus esteja sempre no caminho deles. E está. E está. E assim, a gente, como disse o Zé Carlos aí também, né? O que nos resta fazer é a prece, são os exemplos, são a conduta cristã, né? E aí, aí a gente começa a entender aquela mensagem, obreiros do Senhor, que tem lá no Evangelho, que vai falar com que cada um vai ser do exército do Cristo onde foi plantado. Então, a Lúcia, ela vai ser o exemplo da conduta cristã lá na escola onde ela está, para dar esse exemplo para essas alunas. Outro vai ser o porteiro, que vai estar lá começando o seu trabalho no bem, e vai dar o seu exemplo, o seu testemunho de fé, de resignação lá. Então, nós nunca podemos nos esquecer que Deus vai colocando as pessoas e as circunstâncias corretas para que ninguém fique para trás, para que nenhuma ovelha seja perdida, né? Então, vamos ver a continuidade aí dessa resposta, Fran, para a gente fazer um outro comentário também. Ok. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. E assim, essa questão, desculpa, da vontade é o que vai fazer a determinação também do resultado das escolhas onde a gente vai prosseguir.
Se alguém tiver ido no Fé e Caridade no domingo, me desculpe, porque eu fiz uma palestra lá falando justamente sobre a vontade, baseado no que o Emmanuel vai dizer no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 2, que a vontade, ela basicamente, quando a gente compara a nossa mente ela é um espelho, né? É o espelho da vida em toda parte, diz Emmanuel. E o espelho, ele vai justamente refletir aquilo que está à sua frente, ou seja, a nossa mente, ela vai sempre captar e emitir aquilo que for colocado nela, né? E ele diz que a nossa mente, ela tem vários departamentos. Então, ele cita lá, por exemplo, o departamento do desejo, aquilo que a gente vai desejar, cita o departamento da imaginação, da inteligência, enfim, tem vários departamentos. Só que acima de todos esses departamentos, diz ele que está o gabinete da vontade. E é o gabinete da vontade que vai fazer com que todos esses departamentos fluam em harmonia. E é esse gabinete que vai dar a harmonia do espírito. Então aí a gente começa a entender que não basta só pensar o bem, que não basta só desenvolver o intelecto, que não basta só imaginar todo um planeta Terra pacífico. O que vai fazer com que isso gere frutos no nosso dia a dia é a nossa vontade. Porque, convenhamos, todos nós já queríamos ser espíritos puros. Todos nós já queríamos ser um Francisco de Assis, uma irmã Sheila. Agora, o que nos falta realmente é a vontade, é o trabalho no bem. É a vontade que vão pegar todos esses departamentos, todas essas forças que tem armazenadas no nosso ser e que vai ser o leme justamente direcionando esse impulso. É a vontade que vai fazer com que nós apertamos o botão do sim ou do não, do fazer ou do não fazer. Então é isso que nós temos que pedir quando nós formos fazer a nossa prece, para que nunca nos falte a vontade de fazer o bem, que nunca nos falte a vontade de nos tornarmos melhores, que nunca nos falte a vontade de darmos o exemplo de uma conduta cristã correta. Então é a vontade que vai fazer com que o espírito consiga vencer também, né? Essa pergunta, ela tem um desdobramento, que é lá na 122A, Fran. De onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam como fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Ou seja, a todos nós, né, temos uma nuvem de testemunha que nos acompanham, já está lá no Evangelho. Ou seja, essa nuvem de testemunha podem ser uma nuvem de testemunha já de espíritos benfazejos, dos nossos guias e protetores, como também daqueles que ainda nos acompanham, que estão nesse processo, por exemplo, também de despertamento, né? Ontem a gente estava lá no FÉ, numa reunião, e é curioso que um amigo nosso falou assim, poxa, mas eu não sabia que como é que poderia um espírito desse estar lá na minha casa? Como é que eu trouxe um espírito desse aqui? E era um espírito leviano, brincalhão. E aí a gente percebe, né? Porque nós podemos até não ser brincalhões, mas esses espíritos estão nos acompanhando porque, poxa, ele estava indo para o Fé e Caridade, esse espírito estava o acompanhando para que ele fosse amparado, esclarecido, socorrido. Então, essa nuvem de testemunhas estão sempre nos acompanhando. E, automaticamente, nós estamos influenciando e também sendo influenciado. Ou seja, é essa figura de influência, quando lá na frente, no livro dos Espíritos, eles vão responder que os Espíritos muito mais nos dirigem do que nós mesmos, é nesse sentido. E aí se encontra também essa figura de Satanás. Não como aquela imagem diabólica que foi pintada anos atrás, mas sim na questão de oposição, de adversário, de ser contra, de ser contrário. Então, aqui em Minas, por exemplo, o Satanás do Atlético Mineiro é o Cruzeiro. Por quê? Porque é o adversário, é o que vai contra, é o contrário. Dentro de nós, também temos vários satanases, porque enquanto nós queremos fazer o bem, existe ainda dentro de nós requisitos de encarnações lá para trás que ainda insistem em fazer o mal. Então é por isso que precisamos também perseverar na vontade.
É por isso que precisamos perseverar no culto do Evangelho do Lar, porque são nesses momentos em que vamos receber com mais abertura e com mais firmeza, dando a oportunidade para os nossos guias e mentores dissiparem esses fluidos doentios, dissiparem essas influências negativas e nos fortalecendo nas escolhas corretas, para que consigamos vencer, sejam as provas ou as expiações que serão necessárias nessa encarnação. Continua, né, Fran, essa questão aí na 122b. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Acompanha-o na sua vida de espírito, até que ache conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de obsidiá-lo. Ou seja uma hora que não tem mais resultado e que acaba cansando, né? Então, quando a gente pensa aí nessas questões sobre obsessão, talvez um dos casos mais conhecidos seja do Divaldo Franco com o Máscara de Ferro, né? Para quem assistiu o filme ali do Divaldo e quem ainda não assistiu, vale a pena. Já vi umas 5, 6 vezes. É um filme assim muito bom, muito gostoso de assistir. Só entrando nesses comentários aí de filmes, a Carlos até postou lá no grupo hoje que, né, começou aí o filme do Arigó. Depois, quem for assistir lá a primeira vez, comenta pra gente se como é que tá, se tá bacana. Mas a questão do Máscara de Ferro é de um espírito ligado ali ao Divaldo, eu não sei o motivo, né, dessa perseguição, mas que foram anos e anos e anos a fio, ali ele diariamente instigando, tentando prejudicar, caluniando, difamando o Divaldo. E o Divaldo firme, sem entender o porquê daquilo. O Divaldo já com práticas e práticas no bem, já com o Instituto lá, com a Mansão do Caminho, já funcionando, acolhendo pessoas, e ele não sabia o porquê daquilo. E aí fazia prece, pedindo a Deus uma oportunidade para poder fazer a reconciliação com esse espírito. E o espírito lá, firme, duro, até que um dia acontece de bater lá na Mansão do Caminho, tocam lá e deixam um bebê na porta. Hora que o Divaldo abre, viu, poxa, um bebê na porta. Ele, como fez com vários, pegou esse bebê, falaram, poxa, não tem como colocar aqui na Mansão do Caminho, já está cheio. Divaldo, nós não vamos deixar para trás. E ele vai, acolhe, começa a cuidar dessa criança, quando, de repente, ao ele cuidar desse processo, aparece a ele o Máscara de Ferro, para variar. Só que ele já estava diferente, com uma feição renovada. E aí o Divaldo chegou a oportunidade, né? E aí o Máscara de Ferro fala para ele, agora eu vou ter que parar de te perseguir, porque esse espírito, essa criança, esse bebê que você está acolhendo, foi a minha mãe na outra encarnação. E agora, se eu continuar te prejudicando, eu vou estar automaticamente prejudicando a minha mãe. E o amor pela mãe era tão forte, tão grande, que o fez aí sim quebrar a desilusão. Essa desilusão, toda uma hora ela precisa acontecer conosco. Porque aí conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então foi o processo em que esse espírito teve para criar essa desilusão e para que ele começasse a enxergar as relações, as leis divinas e como que se dá todo esse processo. E aí põe um ponto final, vamos dizer assim, nessa perseguição de 30 anos afinco, criando aí a ele a oportunidade de redenção, de esclarecimento e automaticamente, né, depois a gente tem toda essa questão do Código Penal de vida futura, de arrependimento, de expiação e de reparação. Então, isso é só para poder ilustrar todas essas questões que nós vamos passando ao longo da vida e que são experiências que nós vamos vivendo, que vão nos despertando para as realidades espirituais. Tá certo? E aí, gente? Tudo certinho ou vamos avançar? Então, vamos lá, Fran. Por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios?
Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Essa é uma daquelas tipos de pergunta que de vez em quando aparecem para colocar a gente no lugar da gente mesmo, né? Então, poxa, como é que você quer pedir contas a Deus daquilo que ele faz, né? Daquilo que ele escolhe ou não fazer? Mas a cada um as suas obras, né? A cada um o resultado das suas escolhas, das suas resignação, da sua perseverança. Então, cada um de nós vamos trilhando, né, esse próprio caminho, esse próprio burilamento, vamos dizer assim, não no sentido de sofrimento, mas sim de crescimento, e que vamos nós colocando os nossos traços individuais, modelando aí o nosso ser imortal, claro, seguindo as leis divinas. 124, Fran. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Sim, certamente. E os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Ou seja, entre aquela pessoa que só faz o bem e só faz o mal, existem ainda aquelas que oscilam, né? Nós vimos aí, quando a gente estava estudando as classes dos espíritos lá e vimos as 3 ordens, a gente viu que de absoluto aquilo não tinha nada, né? Em que às vezes nós estamos mais para um tipo de espírito, daqui a pouco estamos para o outro, enfim, vamos flutuando naquilo, né? Mas a grande maioria se encontra aí nesse grau intermediário. Agora, quando ele pergunta, né, que desde o princípio que todos nós não vamos simplesmente seguir pelo caminho do bem ou pelo caminho do mal, a gente precisa entender que esses processos, eles são sempre dirigidos pelas entidades espirituais que nos governam. Ou seja, ninguém está ao léu, né? Durante esses processos, sobre essas provas em que nós vamos passar, seja pela primeira vez, ou pela segunda, terceira, a quinta, não importa, ou pelas expiações, que também temos que passar pelas escolhas anteriores, nós nunca estamos sozinhos. Existe toda uma programação espiritual. Nós sempre temos o nosso guia e protetor. E não é só um guia e protetor, são vários. Temos anjos protetores. Então, toda uma diversidade de espíritos que estão coordenando o nosso processo de crescimento, de amadurecimento, de despertamento. Então, se nós hoje estamos experienciando essa dor, é porque em algum momento nós nos afastamos da lei divina, porque a lei divina é de amor. E aí a gente volta naquilo que conversamos lá no início do estudo com o Kiko. O mal é a ausência de bem. Ou seja, essa dor, ela ainda é fruto da nossa imperfeição. A partir do momento em que nós conseguimos resolver essas imperfeições que ainda habitam em nós, a dor ela deixa de existir. Quando nós resolvemos uma enfermidade, uma dor, uma cicatriz, passa esse processo. Então é isso que nós precisamos buscar, a cura espiritual. E aí, pode ser que nesse processo, por exemplo, de cura e tratamento espiritual, nós sintamos a dor da física mesmo, de uma enfermidade propriamente dita. Enfim, então são por esses processos que nós vamos passando para que o pecador de ontem se transforme no anjo de amanhã. Então, enfim, nós vamos, a cada experiência, a cada reencarnação, angariando, vamos dizer assim, um pouquinho mais de conhecimento, de vivência, para conseguir justamente nos tornarmos esses espíritos perfeitos. 125. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Por estas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova.
Então, veja bem, todos nós vamos atingir o mesmo fim, o mesmo objetivo. Só que quando nós estamos passando por uma dificuldade, vamos dizer, aqui mesmo encarnados, e que às vezes a gente não sabe nem como resolver aquilo, a gente acha que essa dor, essa angústia, esse sofrimento vai durar eternamente, né? Muitas pessoas que tentam ou optam pelo suicídio é porque ainda estão cegos no sentido de não conseguirem enxergar que esse processo de dor, de sofrimento, ele vai acabar. Eles acham que esse processo é eterno, que não tem como resolver, mas estão enganados. E aí é que entra o nosso papel também, quando já passamos por isso no sentido de termos abertos os nossos olhos. Porque aí nós podemos ir a essas pessoas e relembrar daquilo que Maria de Nazaré falou para o Chico: tudo passa. Mas, enquanto ainda está nesse processo, a gente tem essa impressão de que as eternidades serão mais longas. Mas por que serão mais longas? Não é que vão durar para sempre, mas é porque, por exemplo, quando nós olhamos, sei lá, para a parábola do filho pródigo, aquele filho que recebeu a herança e que quis se aventurar no mundo, e que pegou todos os recursos já, né, foram divididos aí entre os dois filhos. Um continuou lá servindo com o pai, trabalhando, se empenhando, enquanto o outro pegou os recursos da sua herança e quis se aventurar, quis viver no mundo. O pai permitiu ou negou? O pai permitiu. Deixou que ele tivesse o livre-arbítrio da herança e deixou que ele fosse lá e fizesse com o que lhe aprovesse, gastar da forma que fosse. E aí ele foi ao mundo, perdeu tudo, e a hora que ele perdeu tudo, começou a sentir fome, não tinha nem mais o que comer, e aí ele se recordou: poxa, eu não tenho nem mais o que comer, quem me dera se eu pudesse comer pelo menos as comidas que dão aos porcos. E aí ele se recorda lá da sua fazenda, da fazenda do seu pai, em que os funcionários, eles eram super bem tratados. Então ele decide voltar para que não mais fosse tratado como filho, mas como pelo menos um funcionário, porque ele sendo pelo menos um funcionário, ele teria o que comer, o que vestir. E aí o pai vai, recebe o filho, manda celebrar uma festa danada, enfim. Então, o que a gente pode trazer essa figura do filho pródigo aqui para essa pergunta? É que esse filho que resolveu gastar a sua herança no mundo, o caminho que ele teve que percorrer foi maior. Ele teve que ir lá vivenciar essa experiência de fome, de perda, de tudo, e depois fazer o caminho de volta. A distância percorrida foi maior, a experiência foi maior. Então, nós temos esse livre-arbítrio. Automaticamente também, esse filho que se enveredou por esses outros caminhos, ele também vai ter agora uma chance de, se alguém falar com ele assim: poxa, me dê uma comida, eu estou passando fome, ele vai saber o que é fome. Ele vivenciou o que é a fome. Então, quando nós olhamos para a nossa história e percebemos que muitas vezes já falimos, já erramos, é porque, não por obrigação divina de querer que nós sintamos a dor, mas é porque Deus usa dessas dores, dessas nossas escolhas equivocadas, para também conseguirmos ser úteis e termos uma empatia maior àqueles que nos batem à nossa porta. Então, se, por exemplo, numa reunião mediúnica, são levados espíritos, por exemplo, que estejam no umbral, é bem provável que os médios que fazem parte dessa reunião mediúnica já estiveram no mesmo local. Por quê? Afinidade, magnetismo, tem essa mesma vibração. Enfim, então são os processos que a vida vai nos modelando, vamos dizer assim, até chegarmos aí a essa angelitude, né? Vamos lá, Frank, a gente precisa chegar na 127 hoje, para a gente encerrar esse tópico aí. 126. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm aos olhos de Deus menos mérito que os outros. Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram
Antes não eram mais que simples espíritos. Essa resposta, então, para nós é como se fosse um remédio aí para a culpa, né? Para auto-amor, auto-perdão, para o auto-acolhimento. Então, não existe essa escolha, né? Ah, prefere um do que a outro. Uma mãe mesmo já não prefere um filho a outro, né? Então, esse é o convite do Espiritismo, nos perceber como os espíritos imortais, e que não importa o que ficou para trás, o que importa é o que nós vamos fazer daqui para frente. E quando chegarmos neste mesmo fim, né, nesses espíritos perfeitos, não importa o caminho que a gente fez. Deus ama e sempre amou a cada um de nós da mesma forma. Ainda no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 30, que é o último capítulo deste livro, o Emmanuel, ele traz uma mensagem, né, ele fecha aí com o capítulo 30, que se chama O Amor, e ele vai falar que Deus ama a todos da mesma forma, aos espíritos da mesma forma, e da mesma forma que ele ama um anjo, ele ama um germe. A diferença é que o germe consegue absorver e perceber ainda muito pouco desse amor, enquanto o anjo já consegue perceber e absorver esse amor de forma muito maior, muito mais ampla. Então, quando nós conseguirmos chegar nessa condição de angelitude, por exemplo, vamos todos conseguir absorver e perceber da mesma forma. Só que o amor é sempre o mesmo. É sempre o mesmo, sempre foi o mesmo e sempre será o mesmo. Esse amor infinito, de compaixão, de amorosidade que ele tem por todos os seus filhos. O microfone, Fran. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, porém, não sabendo de onde vêm, preciso é que o livre-arbítrio siga o seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Ou seja, nós vamos aí, à medida que vamos fazendo essas escolhas, desde lá de quando fomos criados simples e ignorantes, nós vamos aí fazendo essas escolhas. E elas, através do livre-arbítrio, é que vamos fazer com que aprendamos mais rapidamente ou não, tanto nessa questão de inteligência, e aí a gente pode usar a inteligência com diversas formas, né? A inteligência do conhecer mesmo, da cognição, da racionalidade, da intuição, como também hoje já se fala muito na inteligência emocional. Então, por exemplo, o que é essa inteligência? Às vezes, num trabalho, por exemplo, a pessoa ela pode tirar a nota 100 no quesito conhecimento, sabe ali toda a parte técnica, sabe resolver o problema, mas ela não tem, às vezes, uma inteligência emocional. Essa inteligência para saber lidar com os seus próprios sentimentos, lidar com o relacionamento, lidar com os sentimentos dos seus colegas de trabalho, lidar com os seus subordinados, ou lidar com o seu chefe. Então, essa inteligência ela tem diversos aspectos também, e vai sendo desenvolvido de acordo com essas experiências, mas automaticamente, quanto mais rápido e acertado são as escolhas, mais rapidamente ele vai progredindo nessa parte. E, por outro lado, também temos a questão da moralidade, ou seja, não quer dizer que só ter esse conhecimento resultará em boas ações, porque nós podemos ter vários tipos de conhecimento, e a gente vê isso na Terra, mas que são conhecimentos que são utilizados para matar, para fazer sofrer, para enganar, para iludir. Enquanto que quando nós temos esses conhecimentos morais, aí já é outra história. Nós conseguimos aí enxergar o outro como nosso irmão. Conseguimos usar esses conhecimentos, por exemplo, para criar uma solução em que vai fazer bem para todo mundo, em que vai fazer a humanidade progredir, em que vai trazer a cura para uma doença. Então, isso tudo também é resultado aí do nosso livre-arbítrio, e essas responsabilidades elas vão sendo adquiridas à medida que nós vamos evoluindo. Quanto maior a nossa inteligência, quanto maior a nossa moralidade, automaticamente, maior vai sendo as nossas responsabilidades. Hoje, está aí sobre responsabilidade do Cristo, quantos espíritos
Um planeta está na responsabilidade do Cristo. Ele é o governador espiritual da Terra. Então, ele tem um conhecimento, uma moralidade, uma inteligência suficiente, grande, para saber lidar com todos esses desafios que uma condição dessa impõe. Eu não sei se a gente tem tempo para fazer alguma consideração, acredito que não, mas aí qualquer coisa também pode... escrevem, pessoal, se quiser, às vezes, fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, para quando tiver aí o Pinga-Fogo também, a gente, né, conseguir atender aí as dúvidas, as colocações de todo mundo. Bom, então encerramos essa parte aí da progressão dos espíritos. Ih, Fran, agora que eu vi que tinha uma nota aqui embaixo, né, um comentário do Kardec, mas deixa como dever de casa, como a Celinha gosta, né? Lê a nota, você não comenta, mas lê para que todo mundo ouça. Eu vou ler aqui, Fran, só porque eu acho que eu tirei, né, o compartilhamento. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam sem transição da infância à madureza. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre arbítrio. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela paciência, pelas considerações e pelo carinho aí de sempre. Então, está quase chegando a hora do pinga-fogo, né? O Espiritismo responde. Ainda temos mais um tópico para terminar o capítulo, para a gente depois fazer o pinga-fogo. Então, já podem ir pensando nas questões, que só faltam os anjos e demônios para a gente estudar aí na frente, né? Então, vamos passar agora a palavra para o Edson, para que a gente possa vibrar o bem. Hoje fomos tocados muito na necessidade, a Lúcia trouxe para nós uma questão que aflige a todos nós, que é a situação das crianças, o meio, essas influências, né? Então, vamos vibrar muito por essas criaturas, por essas famílias. O Edson vai nos ajudar nessa sintonia. Vamos lá. Sagrada Mãe de Cristo, Mãe Sagrada dos réus, dos cativos e dos moribundos, sois por prestígio de maior nomeada a geretriz das eras dos mundos. Virgem, e repassai nossa jornada de olhares tão queixosos e tão fecundos, que assiste aos justos e os desvelados, nas horas, nos minutos e nos segundos. Mãe de todas as mães, Nossa Senhora, dada até a nascença de nossos dias, vive por nós como um clarão de aurora. Mãe de paz, Mãe de amor, Mãe de misericórdia, tende por nossos transvires dias. Misericórdia, Mãe, nós os pedimos e vos imploramos, que interceda junto ao vosso dileto Filho por nós, e que derrame sobre nossas cabeças do vosso manto sacrossanto, fluido de paz, de amor e de progresso espiritual. Que assim seja. Doce Mãe, tende por nossos desvios e heresias misericórdia. Interceda por nós junto ao dileto Filho Jesus. Meu Deus, caminhamos ao longo da nossa jornada evolutiva, não sabemos por quanto tempo. Aprendemos nas lições de hoje
que somos peregrinos da vida, que procuramos os caminhos, as estadias, estamos passando pela vida na Terra, estamos passando pelo tempo que o Pai nos emprestou, estamos desfrutando de tantos recursos e oportunidades que o Pai nos legou. E quando vemos tantos irmãos nossos mendigando um olhar, uma palavra, uma atenção, a oportunidade de falar algo para nós, mas nós vamos passando. Senhor da vida, o Senhor nos ensinou que fomos criados para o amor e pelo amor. Mas nós ainda escolhemos as ilusões. Nós ainda negligenciamos as oportunidades. Nós ainda não enxergamos a dor do nosso irmão. Nós ainda não percebemos a necessidade de cada um e prosseguimos, descuidados, desatentos. Paramos ocasionalmente ou em intervalos de tempos, para alguns frequentes, para outros longínquos, para rogarmos a doce Mãe Maria, que derrame seu manto de luz sobre nós. Outra feita implorando ao meigo Rabi, que conduz a embarcação das nossas vidas, rumando no caminho certo. Mas muitas vezes nós nos lançamos ao mar, nos esquecendo que é um timoneiro a nos conduzir. E aí vamos, implorando a Deus que nos restabeleça, que nos receba, que nos acolha de novo. Vem novas oportunidades. Nós tomamos a embarcação da fragata do Mestre. Sentamos e nos sentimos envolvidos, amparados por tantos trabalhadores das naus do Senhor Jesus. Mas logo, logo, quando vemos algo que nos chama atenção, na ilusão das tentações, olhamos ao longe e falamos, porque vamos ficar numa canoa se lá existe um iate, e nos jogamos de novo ao mar. E assim vamos nas nossas escolhas equivocadas, nos deixando deslumbrar, nos cercando de inutilidades, nos perdendo nas palavras ao léu e nos descuidando do que realmente interessa. E aí, Senhor Jesus, nós retornamos pedindo, Mestre, resgata-nos do mar da vida, para que possamos novamente embarcar na sua fragata e velejar ao longo do mar sereno, do amor, da caridade, do perdão e da humildade. Aqui estamos, Senhor Jesus,
nos oferecendo para remar, para doar um pouco da nossa energia, daquilo que aprendemos, que saibamos compartilhar. Para que guardar? É preciso entregar, doar, abraçar, acolher, perdoar, compreender, relevar, olhar, cada olhar que se apresenta à nossa frente, como alguém que vem buscar alguma coisa que nós podemos dar. Oh, Jesus, estamos embarcados. Não sabemos se vamos permanecer, mas neste momento estamos embarcados. Que possamos remar. E que as ondas que fizermos com esse remo se transformem em fluidos, em energia, em consolo, em alimento, em magnetismo curador para aqueles que estão enfermos, em luz para aqueles que estão cegos, em ar para aqueles que estão sem respirar, em perfume para aqueles que estão caídos na podridão. Senhor, que nós nesse momento possamos nos dar as mãos e juntos, numa comunhão de alma, buscando o Criador, que é amor, pedindo: Pai, derrama sobre nós que ainda estamos nesse mundo de expiação e provas, de sofrimentos, de resgates, de amarguras, de dificuldades, mas também de esperança para uma vida melhor. De novo a sua misericórdia, Pai. E que potencialize as nossas energias e vibrações, nossos sentimentos e emoções no bem, para que possamos acolher, para que possamos abraçar, para que possamos relevar e perdoar, para que possamos, Senhor, agora, sim, doar. Vamos, então, olhar a nau principal e vermos Jesus de pé, a nos olhar e guiar. Sorrir e irradiar sobre nós a sua luz. Vamos inspirar essa luz. Deixar essa luz entrar em nós, retendo. E expirar. Removendo de nós a podridão, a escuridão, a revolta, a indignação, a mágoa, o ressentimento, a ignorância, o mal que carregamos. Vamos limpar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e emoções, inspirando novamente, sentindo o olhar de Jesus sobre nós. Seguramos no remo, retemos e expiramos, removendo as enfermidades da alma, do corpo, dos sentimentos, das emoções, do psiquismo obturado, das chagas. Vamos remover. E agora, então, olhamos para o Mestre, ao seu lado uma nova embarcação, Maria e sua falange, nos convidando ao amor, à caridade, à união. Inspiramos amor, caridade, união. Nos abraçamos
possamos nos fortalecendo, olhando-nos uns aos outros, nos compreendendo, nos ajudando, nos percebendo, nos acolhendo. Inspiramos amor, acolhimento. Retemos, removemos de nós a tristeza, o desalento e acreditamos que vamos reconstruir as nossas vidas, que não vamos mais nos lançar ao mar, mas que sim, vamos tomar o nosso remo, cada um de nós, e também remar. Vamos então agora, olhando Jesus e sua embarcação, a sua luz, olhando Maria como um coração de amor maternal, inspirando toda essa energia, nos magnetizando nela. E agora, numa comunhão com nossos mentores e guias, anjos guardiões, vamos doar, vibrando por aqueles que aqui não estão, por aqueles que também precisam embarcar, por aqueles que ainda estão no mar, por aqueles que já se foram, perdidos não se sabe onde, por aqueles que virão, por aqueles que sofrem, fazem sofrer, por aqueles que estão enfermos do corpo, mas também do coração, por aqueles lares em desalento, em violência, pelas nossas crianças que precisam de um colo de mãe, que elas possam agora embarcar nas canoas, nos barcos, ao lado da grande nau de Maria, que os acolha como mãe de todos nós. Vamos inspirar esse amor, reter e vibrar esse amor para todos os lares, para todas as escolas, para todos os mestres, professores e instrutores, mas aqueles que evangelizam, para os pais e mães, avós e avós, para os irmãos, para os primos, para os tios, para aqueles que nos dão a mão, mas também para aqueles que buscam a nossa mão. Vamos olhar o mundo da nossa embarcação. Vamos agora deixar sair raios luminosos na direção da Terra, o nosso planeta, na direção do nosso país, na direção dos nossos municípios, dos nossos bairros, dos nossos vizinhos, dos nossos lares. E percebemos que uma árvore luminosa se derrama sobre o planeta, se derrama sobre nós, se derrama sobre as nações do mundo, se derrama sobre o Brasil, se derrama sobre as escolas, sobre os lares, sobre os hospitais, os presídios, sobre as ruas. E agora, o perfume das flores, das falanges que nos visitam, vão permanecer conosco. E nós, sentados na nossa embarcação, olhamos e vemos que o mar está repleto de outros barcos. E nós dizemos, obrigada, Senhor. Obrigada, Maria. Obrigada a Deus, nosso Pai. Obrigada a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha.
que nos visita, nos acolhe. Obrigada, Pedro, pela palestra, pelo estudo e todos que colaboraram. Obrigada, Dona Hélida, pela mensagem que trouxe. Obrigada, Fran, por cuidar das músicas e de tantas coisas dessa reunião. Obrigada a todos os presentes. E agora, então, eu vou pedir, por favor, a Conceição que faça a nossa prece final. Ó Jesus, agradecidos estamos por esta oportunidade, por esse banquete de amor e luz, que nos esclarece, nos fortalece e nos orienta para a nossa caminhada. Pedimos a espiritualidade amiga, os trabalhadores da Casa Fé e Caridade, que sempre envolve aos trabalhadores para que possam nos favorecer com esses ensinamentos, envolvendo Pedro e todos aqueles que colaboraram para que tudo correr bem. E pedimos também por cada um de nós que possamos receber na nossa casa, nossos familiares, todas essas vibrações e que façamos luz onde estivermos, sempre cumprindo os ensinamentos de Jesus, buscando cada vez mais nos esclarecer e envolver todos aqueles ao nosso redor. Que o nosso Brasil possa se tornar realmente a pátria do Evangelho. Que essa oportunidade que nos tem sido dada possa se estender a muitos que tiverem a vontade de receber esses ensinamentos. Agradecidos estamos, pedindo que nos envolva, e ao sairmos do corpo físico através do sono, possamos encontrar nossos guias e protetores, continuando a receber esses eflúvios de amor e de luz. Que assim seja e assim será. Graças a Deus. Muito obrigada, muito bom. Obrigada, Conceição, ao Zé Carlos, que fizeram as preces para nós. Que bom ver a Marleide, muito bom. Ah lá, a Magda, a Michele, a Dona Sulimar, a Mercedes, a Maria Cristina Marins, que a gente tem visto pouco, a Valsa, a Cida, a Delange, o Heraldo, a Cecilinha. Ei, gente boa!